Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que bom! Hoje, na nossa aulinha de matemática, nós iremos falar sobre os números decimais. E o que seriam os números decimais, meus amores? São números racionais não inteiros expressos por vírgula e que possuem casas decimais. Por exemplo, 1,54, 4,6, 8,9 e assim por diante. Eles podem ser positivos ou negativos, tá? As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Por exemplo, o número 12.451 possui 3 casas decimais, ou seja, 3 algarismos após a vírgula. Nesse momento, nós vamos para o livro, vamos fazer a leitura lá na página 146. Acompanhe comigo. Números decimais. Carmen produz sabão em pedaços. Ela sempre coloca o sabão em uma forma retangular e o divide em 10 partes iguais. O sabão que está na forma retangular representa o inteiro, ou uma unidade, só que dividido em 10 pedaços iguais. Cada pedaço é uma 10ª parte do sabão, ou 1/10 do inteiro. Observe como podemos representar a imagem. A fração 10 décimos corresponde a 1 inteiro, ou seja, 10 décimos é igual a 1. Cada parte do inteiro, ou da unidade, é representada pela fração 1/10. Podemos representar a fração na ordem dos décimos. Veja, 1/10 que é igual a 0,1, 1/10. Como você observou, representamos a fração em 2 ordens. Uma que indica a unidade inteira e a outra a dos décimos. A ordem que está ao lado esquerdo representa as unidades e a do lado direito a ordem dos décimos. Essas partes são representadas por uma vírgula, considerando a fração 3 décimos, que é igual a 0,3. Podemos colocar na ordem. Observe o quadro. 0,3. O algarismo 0 está na ordem das unidades, indicando que não existem unidades inteiras. Já o algarismo 3, depois da vírgula, indica que uma parte do inteiro ou da unidade foi dividida em 10 partes iguais. Essa forma de representar a fração é chamada de números decimais. Os 3 pedaços de sabão foram retirados de uma forma que contém 10 pedaços. Então, 3 décimos, que é igual a 0,3. Lê-se 3 décimos. Atenção! Depois da vírgula, temos décimo, centésimo e milésimo. Exemplo: 5 décimo, 9 centésimo, 23 milésimo, 4,3 décimos, 23 centésimos, 0,347 milésimos. Compreendido? Muito bem. Agora nós vamos para a leitura dos números decimais. Como é que eu leio os números decimais? Olha só. A leitura dos números decimais é feita pela união da parte inteira do número, que é expressa antes da vírgula, e a quantidade de casas decimais, que é depois da vírgula, e que corresponde à parte fracionária. Por exemplo, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo e assim por diante. Então, vamos mais uma vez para o livro, lá na página 148. Então, acompanhe comigo. Vamos lá. Leitura dos números decimais. Para realizar a leitura dos números decimais, o quadro posicional é uma ótima ferramenta.
Vamos usar o quadro acima para aprendermos a ler um número decimal, usando o quadro posicional com a seguinte representação: 6,7. O U simboliza a primeira ordem inteira, ou seja, a ordem das unidades. E o D simboliza a primeira ordem dos decimais, ou seja, os décimos. A leitura começa com o número 6 antes da vírgula da ordem das unidades e termina na ordem dos décimos com o número 7. Portanto, lemos estes números assim: 6 inteiros e 7 décimos. De acordo com a posição do número, a leitura modifica-se da seguinte forma: o C simboliza a segunda ordem dos decimais, chamadas de centésimos. A leitura indica-se da mesma forma, lendo a ordem dos inteiros. Em seguida, os números que estão na ordem dos decimais. Podemos ler de duas maneiras. Primeira, 6 inteiros e 73 centésimos. Segunda forma, 6 inteiros, 7 décimos e 3 centésimos. Agora vamos para a comparação dos números decimais. Comparar números inteiros é muito fácil, não é mesmo? Sabemos que 100 é maior que 10, 30 é maior que 13 e 4 é maior que 0. Iremos aprender como podemos comparar os números decimais de forma simples e prática. Leia a problemática a seguir. A tabela mostra os metros de tecido que foram usados para a confecção de roupas femininas de cores variadas. Se perguntarmos qual dos tecidos é o maior, muitos responderão que é o tecido branco. Mas qual foi o raciocínio usado para chegarmos a esta conclusão? Podemos observar que o maior valor que se tem na ordem dos inteiros é de 33, ou seja, você comparou as partes inteiras inicialmente. Mas como saber qual dos tecidos é o maior se as partes inteiras são iguais? É simples. Iremos fazer a comparação dos números decimais buscando a casa decimal que diferencie um do outro para que possamos chegar a um resultado. Observe este exemplo. Neste caso, temos os valores das partes inteiras, dos décimos e dos centésimos iguais. Dessa forma, comparamos a casa dos milésimos. Então, 33 inteiros, 107 milésimos é menor que 33 inteiros, 109 milésimos. Transformação de números decimais em frações decimais. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, realiza-se a divisão do numerador pelo denominador. Veja o exemplo. Para transformar um número decimal em uma fração decimal, toma-se como o numerador o número decimal sem a vírgula e como denominador a unidade, 1, seguida de tantos zeros quantas forem as casas decimais do número dado. Observe. O número decimal não se altera quando se acrescenta ou se retira um ou mais zeros à direita do último algarismo não nulo de sua parte decimal. Exemplo. Agora vamos para as atividades. Página 151, atividade de número 1. Observe as frações e suas respectivas representações decimais. Considerando as igualdades acima, que alternativas estão corretas? Marque com X. Número 2. Qual é a alternativa que representa a fração 1.125 sobre 1.000 em números decimais? 3. Qual é a alternativa que representa a fração 35 sobre 1.000 em números decimais? 4. Qual é a alternativa que representa o número 0,65 na forma de fração? 5. Compare os números escrevendo entre eles menor
maior ou igual. Página 152, atividade de número 6. Assinale a alternativa correta para cada item. Número 7. Coloque dentre cada segmento o número que fica entre os números decimais. Página 153, atividade de número 8. Ana, Carla, Felipe e Antônio participaram de uma corrida e marcaram tempos diferentes. Observe a tabela, em seguida responda. Número 9. Senhor Manuel não pode carregar peso. Sua mochila não deve ultrapassar 1 kg 150 gramas. Hoje ela estava pesando 1 kg 115 gramas. Agora responda. Número 10. Na régua abaixo, assinale com um lápis de cor verde o comprimento equivalente a 10/100 ou 10 centímetros. Agora, assinale com lápis de cor laranja o comprimento equivalente a 13/100 ou 13 centímetros. Muito bem, compreendido então o assunto, crianças. A tia vai deixar na descrição deste vídeo um segundo vídeo para compreensão de vocês, para melhor compreensão de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Na próxima aula nós iremos falar sobre adição e multiplicação com números decimais, então fique atento. E nós ficamos por aqui com a aulinha de hoje. Fiquem todos com o Papai do Céu e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!